Olá, tudo bem, gente? Hoje esse vídeo será em relação a uma fonte de videogame. Eu quero mostrar para vocês o quanto pode ser fácil consertar uma fonte de videogame. Pode ser menos complicado do que aquilo que você imagina, tá certo? Se eventualmente acontecer um acidente com você e estragar sua fonte de videogame, muitas das vezes não há necessidade de levar para um especialista consertar a fonte. Você mesmo poderá consertar na sua própria casa. Você vai ter que ter algumas ferramentas e saber usá-las. Eu vou passar uma pequena noção para você logo de início e para que você possa mesmo fazer isso na sua casa. Certo? Então, assim, eu quero mostrar para você que não é tão complicado consertar uma fonte de videogame. Você vai ter que ter certo cuidado, porque você vai trabalhar com eletricidade, então vai exigir muita atenção. Você tem que ter atenção, saber o que você realmente está mexendo, pode ser também perigoso. Mas, assim, uma coisa é certa, se você olhar e ver que você dá conta, você com certeza dará conta, tá certo? Porque não existe complicação para consertar uma fontezinha dessa, tá certo? Geralmente é a fonte primária da fonte que queima, como é o caso dessa que eu vou mexer, né? Ela queimou a fonte primária dela. Bom, e o que fazer, né? Bom, vai ter que trocar alguns componentezinhos, mas é coisa simples, coisa que você mesmo pode fazer. Tá certo? Não é complicado e fica muito barato você mesmo arrumando a sua própria fonte, tá certo? Então, assim, não existe dificuldade nisso, tá certo? Você não precisa ter um conhecimento profundo de eletrônica para consertar uma fontezinha de videogame, tá bom? Vou lá te mostrar então passo a passo e os requisitos que é necessário você ter, tá bom? Então vamos. Oi, gente, tudo bem? Quero mostrar para vocês, aqui é a nossa fonte, tá certo? Que nós vamos consertar, essa é a fonte, tá certo? Ela tá visivelmente, o defeito dela tá aqui praticamente, que é esse capacitor que tá estufado, tá certo? Ele é um capacitor de 180 microfarads por 200 volts. Ele está visivelmente estufado para fora. Tá certo? Eu vou olhar se não tem mais algo com defeito nessa fonte primária aqui, tá bom? Mas assim, as ferramentas que você vai utilizar são: você vai utilizar um multímetro, tá certo? Você vai utilizar uma lâmpada em série, tá certo? Aqui está uma lâmpada em série. Você vai usar uma lâmpada em série. Eu vou te ensinar, eu vou deixar o esquema no fim do vídeo, o esquema de uma lâmpada em série, para vocês fazer isso, tá certo? Você vai ver que não tem complicação. Você vai precisar também de ferro de solda, tá certo? E de solda, tá certo? E depois o componente, né? O capacitor, tá bom? Primeiramente, o que nós vamos fazer? Nós vamos testar, né? Bem aqui, ó. Vou tentar mostrar para vocês aqui de forma bem clara, bem aqui perto. Aqui, ó, bem esse componentezinho aqui, ó, ele redondinho. Praticamente todas essas fontes de videogame tem aqui esse bichinho redondinho aqui, ó, perto da entrada do cabo da entrada aqui, ó. Tá vendo o cabo da tomada aí? Ó, o cabo da tomada. Então aqui, ó, ele tá ligado aqui, ó, tá certo? Aqui, ó, esse aqui é um fusível. Se ele tiver aberto, tá certo? Que acontece? A fonte não funciona, porque a tensão não vai entrar, né, para os diodos, para a ponte de diodo que está aqui. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou olhar primeiro se o fusível está queimado, tá certo? Se na verdade ele está aberto, né? Porque quando ele queima, na verdade ele faz abrir,
tá certo? E também vou olhar esse capacitor que também funciona como um fusistor, mas provavelmente ele tá bom, a carinha dele tá muito boa, tá certo? E outra coisa, olhar aqui, ó, isso aqui, ó, essa bobina aqui, tá certo? Essa bobina de AC. Vou olhar também se ela não está aberta, porque ela geralmente acontece também dela abrir, e ver se a ponte de diodo, que ela está bem aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver a ponte de diodo. Olha lá, aqui a ponte de diodo, tá certo? Ver se também não está em curto. Então, vou mostrar para vocês, tá certo? Nós vamos pôr na escala, já está na escala aqui, né? Vou pôr aqui na escala de diodo, tá ok? Na escala de diodo. E vou mostrar para vocês se tem alguma coisa em curto. Quando você está testando um componente eletrônico e faz esse barulho aqui, ó, no multímetro, isso é sinal que a peça está em curto, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai olhar o fusível, tá certo? Ver como é que ele tá. Ó, então é o seguinte. Logo de cara eu estou vendo que o fusível já está aberto, tá certo? É o problema que eu falei para vocês. Ele está completamente aberto. Bom, nós vamos olhar aqui agora essa bobina aqui, ver se também ela não abriu. Ó, um lado dela tá bom e o outro lado dela tá bom. Então isso, ela está completamente boa, tá certo? Vamos olhar a ponte de diodo, que é a terceira coisa aqui, a ponte de diodo, tá certo? Que na verdade a ponte de diodo são 4 diodos dentro desse encapsulamento aqui, ó, tá certo? Bom, vamos olhar então. Nós vamos pegar aqui assim, ó. Ó. Bom, no capacitor aqui também, vamos olhar aqui. Tem uma resistência aqui, ó, no diodo, que aqui bem na entrada, tá dando uma resistência aqui, ó, de 134 ohms. Tá certo? Essa resistência aí não é legal, tá? Não é legal. Essa resistência não era para estar aí. Então, e provavelmente essa ponte de diodo, ela não está boa. Eu vou arrancar essa ponte de diodo e vou mostrar para vocês, tá ok? Bom, gente, eu não mostrei para vocês, mas é necessário também um sugador de solda, tá certo? É bom usar um sugador de solda para tirar a solda, tá bom? Eu vou tirar a ponte de diodo e mostro para vocês. Bom, gente, eu arranquei a ponte de diodo, tá aí, ela é isso aqui é uma ponte de diodo, tá certo? Essa ponte de diodo, qual é o trabalho dela? O trabalho dela é pegar o 220 AC e transformar em corrente DC, tá certo? Corrente contínua, tá bom? Vamos medir ele para ver como é que ele tá bom? Então vamos medi-lo de novo, só que nós estamos medindo fora da fonte, tá ok? Ó, ele não pode dar isso. Eu sei que ele não vai dar isso, tá certo? Então, muito bem. O que acontece? Ele, então, ó, tá vendo? Todas as funções das perninhas dele estão perfeitas. O que é aquilo, então, aquela numeração que estava dando aqui na perninha do meio? É a fuga do próprio capacitor que está estourado. Tá certo? Então, muito bem. O que a gente vai fazer? Eu vou tentar arrumar um capacitor desse mesmo, ou um capacitor que pelo menos chega perto dele. Tá certo? Vou mostrar para vocês. Nós vamos trocar esse capacitor. Vamos colocar a ponte de diodo lá de novo. Tá certo? E vamos colocar um fusível ali. Tá certo? Então, até daqui a pouquinho. Vou mostrar para vocês. Até daqui a pouco. Gente, olha a situação do capacitor. Tá vendo? Ele está completamente estourado.
o óleo que tinha nele vazou, né? Olha, ó, aqui, ó o sinal do óleo lá, tá vendo? Tá vendo que tá mais escuro, aquele marrom mais escuro? Aquele lá é o óleo que vazou. O óleo que saiu do capacitor, né? Tá ok? Então tá aí. Vou ver se eu vou caçar um aqui pra gente substituir ele, tá bom? Bom, gente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu quero mostrar uma coisa para vocês nessas fontes. Bom, tem como errar o posicionamento da troca do capacitor? Pode acontecer, mas aí é falta de atenção. Eu quero que você observe o seguinte, ó. Bem aqui, onde é que está na coisa do diodo aqui, ó, no encaixe do diodo, da ponte de diodo, de cá tem um sinal de mais, tá lá, ó. Não sei se vocês estão vendo. Vou fazer assim que acho que vocês vão ver mais legal. Ó, bem aqui, ó. Aqui tem um sinal de mais. E bem aqui atrás tem um sinal de menos. Aí então o que que acontece? Esse ponto mais aqui, ó. Do outro lado do capacitor. Aqui, ó. Essa ponta aqui, ó. É a mesma ponta do capacitor. Tá? Porque a ponte de diodo, o mais dele, vai diretamente no mais do capacitor, tá bom? E o menos dele vai no menos do capacitor. É só isso. Então não tem como errar. Se você observar esse detalhe, tá perfeito. Bom, gente, então tá aqui. O capacitor original, ele é um 180 microfarad por 200 volts. Mas eu não encontrei um igual. Mas aqui, ó, tem um esse aqui é de fonte, dessas fontes de computador. Não sei se vocês estão vendo aí, mas ele é 220 por 250. Substitui? Substitui sem problema nenhum. Tá certo? Eu vou montar para vocês. Agora eu mostro para vocês como ficou, tá bom? Bom, gente. Eu quero que vocês entendam que o capacitor, o capacitor eletrolítico, ele tem um lado positivo e tem um lado negativo. Existe capacitor eletrolítico também bipolar. Não é o caso desse, tá certo? Então, esse aqui tem um lado, né? Tem um lado negativo e um lado positivo. O lado negativo sempre vai ser assim, ó, ou com a faixa preta, ou com a faixa cinza, ou a faixa branca. Aqui tem até um sinal de menos, né? E o outro lado, que é o positivo, não tem nada. Essa faixa preta aqui, ou faixa prata, ela é simplesmente para você identificar que aqui é o negativo. E o sinal de menos está nela. Tá bom, gente? Então, isso é para você não errar o lado do capacitor, tá ok? É o seguinte, gente, bem aqui, ó, onde é que é o fusível, não sei se vocês estão vendo, isso aqui, essa pecinha redonda e preta aqui, ó. Ele é o fusível, ele está aberto. Como é que eu vou fazer? Bom, eu não tenho um igualzinho para trocar. Bom, pode acontecer com você, se você não tem um igualzinho. Aí o que fazer então? O que que você vai fazer? Você vai descascar um fio comum, tá certo? Descascar um fio comum, tirar um pedaço assim. Você vai pegar um só fiozinho desse aqui, ó. Um só, não precisa mais do que um desse. Tá certo? Você vai pegar um desse aqui e vai soldar aqui embaixo, ó. Tá vendo? Fazendo uma ponte de um lado para o outro, como se fosse uma ponte, tá certo? O fusível é isso. O fusível é uma ponte de um lado para o outro. Quando ele interrompe é porque houve um curto, como é o caso dessa fonte, tá certo? Então, eu vou soldar aqui para vocês verem como é que é. Bom, primeiramente, como é que vocês fazem? Vocês pegam aqui, ó, no próprio ferro de solda, olha ali. Vocês pegam a solda, passam um pouco de solda na peça que vai ser o fusível, tá certo? Vocês vêm cá, vai ressoldar também lá o mesmo, que é o fusívelzinho aqui, o preto. Tá certo? Que é essa peça de cá, ó. Então, vocês pegam aqui, ó, ressolda aqui, põe a solda aqui, dá uma engrossada na solda e outra engrossada na solda aqui, ó. Muito bem. Aí, agora isso aqui já é o fuzilzinho, né? Então, aí vocês vêm aqui, ó. Soldam um lado, né? Solda um lado, aí vocês vêm e soldam o outro.
Ok. Vamos pôr mais uma solda lá. Não tem complicação, gente. Se vocês observarem esses detalhes aqui, não vai ter erro. Você vai consertar a sua fonte sem problema nenhum. Aí como é que faz? Aí, ó, depois de soldado, você pode fazer assim, ó, quebrar a pontinha que ela sai, tá certo? Bom, e agora? Nós vamos testar se realmente o nosso conserto ficou bom. Bom, eu tenho um 110 aqui, que eu mesmo fiz aqui, é uma gambiarrazinha, mas foi eu que fiz, funciona perfeitamente. Bom, o que eu vou fazer? Vamos ligar aqui então. Vamos ver se nós temos tensão de saída, né? Tá ok? Então a tensão de saída é essa aqui, ó, né? Nós vamos ver se nós tem tensão ali. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o transformador 110, tá ok? Nós vamos pegar a lâmpada em série e vamos ligar ele na lâmpada em série. Como não liguei na tomadinha, eu podia ter ligado na tomada, mas não liguei. Eu usei aqui esse jacarezinho, ó, um vermelho e um preto, mas aqui não tem polaridade não, tá certo? É só o vermelho e preto mesmo. O que eu peguei e fiz? Bom, o seguinte, desde eu usar a tomada, eu usei os jacarezinhos. Eu pego os jacarezinhos aqui, ó, por quê? Porque com esses jacarezinhos eu posso ligar qualquer tipo de tomada, até as internacionais, né? Então aí eu coloco lá. Mas se for uma opção minha, você pode colocar uma tomadazinha na sua lâmpada em série que funciona perfeitamente. Gente, a questão é, ó, tá ligado no transformador, tá certo? Vamos pôr aqui, ó. Tá certo? Então, o nosso transformador, aqui, ó. O nosso transformador aqui, 110, está ligado na lâmpada em série. Tá certo? Outra coisa, quando você estiver soldando, olhe se não tem nada para fazer em curto, que às vezes só surge um restolho de solda, um pedaço de fio em cima da sua mesa. Bom, então agora eu vou ligar na tomada, e se a lâmpada acender, porque a nossa fonte não ficou boa. Se ela não acender, fica então um pouquinho só, ela tá boa, e vou ver se tem tensão, né, de secundário. Lá, ó, acendeu, gente. Então a nossa fonte não está boa, tá bom? Por que a nossa fonte não está boa? Tá certo aqui, o fusistor também está em curto, eu vou ter que trocar ele, tá certo? Eu vou trocar ele também. Gente, isso é o que restou do fusistor, ó, tá vendo? Ele funciona tipo um fusível, por isso que ele chama fusistor, tá certo? Ele é uma alta proteção da fonte primária, mas mesmo assim teve perda no capacitor, né? Então, assim, seja como for, ele ajudou bastante, né? Que se não tivesse ele, essa fonte primária, provavelmente nós teríamos que trocar tudo, tá certo? Eu vou ver se eu arrumo um fusistor para me trocar isso aqui, tá bom? Bom, gente, eu achei um fusistor e vou trocar ele, tá bom? Vou trocar ele e vou mostrar para vocês como é que ficou. Bom, gente, eu troquei o fusistor. Troquei aquele capacitor como eu tinha trocado para vocês verem. E coloquei o fusível, agora eu coloquei o fusistor. Agora eu vou ver como é que a fonte ficou. Vocês viram que eu liguei na lâmpada em série e a lâmpada acendeu, ficou bem acesa. Quando a lâmpada em série ela fica bem acesa, é porque a fonte sua ainda está com problema, tem curto na fonte ainda. Ou no primário ou no secundário, a lâmpada vai acender. Agora o que acontece? Se eu ligar agora e a lâmpada não acender, é porque a nossa fonte ficou perfeita. Tá bom, gente? Então é bom frisar isso, tá certo? Então ela tem que ter tensão de secundário, que é aqui. Tá bom? Ó, então a nossa lâmpada não acendeu. Nós vamos colocar em escala de DC, tá certo? De DC eu coloquei aqui 200 volts DC, mas não tem nada. Vamos medir, ver se tem tensão. Eu quero ver se vocês conseguem ver aí, ó. Se tiver tensão aqui, é porque a nossa fonte ficou perfeitamente boa.
Bom. Não, ainda nós não temos tensão ainda. Vamos ver se nós temos tensão de primário. Tá certo? Tensão de primário. Nós vamos olhar aqui se tem tensão de primário. Aqui está o capacitor. Não, sim, só um minuto. Eu acho que eu sei o que é. Eu acho que pode ser aqui, ó. Vamos ver se é aqui lá, que trem mal encaixado. Não, não é. Vamos olhar direitinho, só um minuto. Bom, gente, era um T ali que estava com problema. Eu tirei o T. Então, assim, essas coisas acontecem, né? Então, agora eu vou medir se eu tenho tensão de secundário. Eu sei que a fonte está funcionando porque eu consigo ouvir um pequeno barulho do transformador por causa da plataforma da minha mesa, tá certo? Vocês estão vendo aí o multímetro, tá certo? Então tá lá, ó. Os 12 volts da fonte está aqui, ó. Então tá perfeita a nossa fonte, tá certo? Ela ficou boa. Ó, tá vendo lá os 12 volts? É que às vezes dá um mau contatozinho, mas tá lá. Os 12 volts, 12,12 volts, 2,2 volts, né? Tá lá, 12,2 volts de saída. Então tá aqui, a fonte do videogame está pronta, tá certo? O que nós trocamos? Nós trocamos o fusível, o fusistor e o capacitor. Mais nada, foi só isso. Tá certo? Então, assim, foi um defeito de entrada, gente. Tá bom? Então, é isso aí, ó. Se vocês observar esses pequenos detalhes, não tem complicação. Tá certo? A lâmpada em série, se ela acender... Olha, é tão simples trabalhar com a lâmpada em série e é tão seguro andar com a lâmpada, trabalhar com a lâmpada em série... que na verdade te livra você de tanto pesadelo. Por exemplo, se você comprou uma fonte e você não sabe se ela é 220 ou 110, você olha lá atrás, não tem nada marcando, o que você usa? Você usa a lâmpada em série para saber. O que acontece? Se você ligar uma lâmpada em série, qual é a vantagem da lâmpada em série? A lâmpada em série, ela evita de queimar a fonte, tá certo? Então você ligou lá e a lâmpada acendeu, é porque a lâmpada não a sua fonte não é 220, ela é 110. Tá certo? Mas se você ligou e a lâmpada não acendeu, né? E a lâmpada não acendeu, mas se acender, ou duas coisas, ou sua fonte ela está queimada, ou sua fonte ela é 110 volts. Tá certo, gente? Então, um abraço a todos, né? Obrigado pela atenção e fiquem todos com Deus, tá bom? Obrigado por tudo.